Eu quero ler com você no livro de Jó, capítulo de número 23, versículo 8. Se você quiser, você já pode ir abrindo. Pastor Bruno disse que sábado nós temos o Multiplica aqui. 100 pessoas aqui na nossa casa. Ah, que coisa boa. Coisa boa. Nossos líderes irão ministrar a líderes e pastores que virão para levar essa atmosfera, essa energia e contribuir para o crescimento de outras igrejas. Essa é a nossa visão, então nós estamos muito felizes. É o primeiro Multiplica, né? E eu profetizo que o Brasil vai pisar aqui para beber da nossa fonte. Amém? Isso aí, pode aplaudir. No próximo mês de 21 a 23 de novembro, tem o Acampa Be Brave. É coisa boa. E você não pode perder. Você precisa de mais informações, você pode procurar, posso ajudar no final. Mas você, mulher, você tem que mandar seu marido, seu namorado. E você que não namora e também não está casado, você precisa de ir, que você vai sair de lá, solteiro ainda. Mas vai sair melhor para arrumar, pra você casar aqui, porque lá não tem jeito de casar não, pastor Bruno. Lá não, moço, lá não. Então, é uma experiência, o acampamento é uma experiência. Eu vou para o acampamento, lá vai me fazer ser homem? Não. Não, porque não adianta você ir e depois voltar com as mesmas atitudes. Mas eu tenho certeza que lá vai ser um lugar que vai te inspirar para caminhar para os melhores dias da sua vida, você que é homem aí. Então, você não pode ficar de fora, tem um investimento. Pastor, eu não consigo fazer o investimento que está lá. Mas você não precisa de ficar sem ir por causa disso. Então, você nos procure, que nós fazemos questão. Tem muita gente aí, generosa na nossa casa, que vai fazer uma oferta para você ir. É só a mulher falando amém, que engraçado, né? Só a mulher que falou amém. Se você não tem condições de ir, você pode ficar tranquilo. Tem homens aqui na nossa casa que vai investir para você ir. Você que está na sua casa, no Brasil, fora dele, esperamos que a mesma atmosfera, poder e unção que está aqui invada onde você estiver. Posso ler com você? O texto diz assim: mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Te peço que ela seja como uma semente em cada coração, no devido tempo. Eu tenho certeza que ela trará os seus frutos. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos trata sobre a história de Jó. Você conhece a história de Jó? Se não, Jó era um homem que viveu na antiga aliança, segundo a Bíblia, o homem mais rico do Oriente. Riquíssimo. Não só pelos seus bens, mas também pela prosperidade da sua família. Diz a Bíblia que Jó tinha 3.000 camelos. Aí você diz, o que eu faço com camelo no Brasil? Mas os camelos, naqueles dias e em alguns locais ainda do Oriente, é o maior meio de locomoção. Então, quando nós falamos que Jó tinha 3.000 camelos, é o equivalente a ter 3.000 veículos de transporte. Aí você já pensou, imagina o IPVA desse negócio. É a mente escassa. Aí é a mente escassa, porque você pensa, eu não posso ter um carro naquele valor porque eu não pago IPVA. Mas se Deus te der um carro daquele valor, IPVA vai ser a coisa mínima que você vai ter que se preocupar. A coisa mínima. Então diz a Bíblia que ele era muito rico e temente ao Senhor, o que vai contra o que muita gente imagina, porque tem gente que imagina que a partir do momento que você tem dinheiro, você vai se corromper e vai se desviar. Mas como? Se Jó era o mais rico e temente a Deus
do Oriente. Que coisa boa, como você. Diz a Bíblia que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, Yuri. Olha que interessante. Jó, ele sacrificava, ele prestava cultos enquanto os seus filhos estavam nas festas. A preocupação, aquela preocupação que o pai tem, que a mãe tem, de sacrificar, de orar, de interceder pelo filho, esse era Jó. Jó, quando ele questiona a Deus o porquê ele está passando tudo que ele está passando, ele diz: Senhor, se eu tenho prejudicado um dos meus funcionários, um dos meus colaboradores, que o Senhor trate comigo. Se eu deixei de atender alguém que passou na rua e pediu um pão, e eu não atendi, que o Senhor trate comigo. Pensa num homem íntegro. Se eu fiz algum tipo de negócio em que eu prejudiquei alguém, trate comigo. Um homem íntegro. Mas diz a Bíblia que Jó proferiu essas palavras: aquilo que eu mais temia me sobreveio. E existem coisas que você precisa parar de pensar, porque isso trafega numa velocidade que não é possível descrever nos seus pensamentos. E diz a ciência que pelo menos 90% dos seus medos não acontecerão. E eu gero uma preocupação. Mas é igual uma pessoa que eu conheço, ela não tem nada, mas de tanto procurar, ela sempre encontra uma doença. Não tem nada, mas de tanto procurar, não, estou com uma dor no braço, que câncer. Aí você pesquisa lá no Google, o que dá? Câncer. Você vai ter que amputar, porque sempre te leva para esse lugar, né? Sempre te leva. Então eu conheço a pessoa, se tiver uma dor de cabeça, nossa, tem que fazer uma tomografia, tem que fazer uma ressonância. Nossa, senti uma dor no coração agora. Coração não dói, sabia disso? Coração não dói. Você não sente dor no coração, você pode sentir dor no peito. Por que você sabe disso? Porque meu pai já teve 4 lesões no coração e o médico dele disse para ele: seu Marcos, coração não dói. Você pode sentir uma dor no peito, mas o coração mesmo não dói. O coração dói quando ele está machucado de amor ou decepção. Mas aí é esse coração aqui, ó. É esse coração aqui que dói. Porque esse coração aqui não pensa. Então você fala: para que serve o coração então, pastor? Ué, mandei parar de bater, ué. Que aí você vai ver para que ele serve. Ele é importantíssimo, mas o coração que a Bíblia fala é esse aqui, ó, seus pensamentos e emoções. Então Jó disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio o quê? A perda da família, a doença. Diz a Bíblia que ele passou por um estado tão complicado que ele se coçava com telhas. A sua mulher não suportava o seu hálito, até o ponto dela dizer: amaldiçoa esse Deus e morre Jó. E a gente fala mal da mulher de Jó. Os palestrantes, os pregadores, eles gostam de falar mal da mulher de Jó. Mas ela pelo menos ficou. Tem umas que quando você perde 20%, ela já foi embora. A mulher de Jó ficou lá. Agora, se coloca no lugar dela, fazia unha todo final de semana, agora não pode fazer mais. Fazia cílios na Thaís, de 15 em 15 dias, a manutenção, agora não pode fazer mais. Ela tinha um corpo maravilhoso. E ela gostava de fazer fotos e vídeos, agora ela não pode mais contratar a Nayara. Porque ela está na escassez. Ela gostava de um sorriso lindo, então agora ela não pode mais no Alexandre. Então você imagina uma pessoa, como que uma pessoa perde tudo? Como ela, e agora vive numa situação como essa, de escassez. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Foram as palavras dela. Às vezes nós passamos por momentos em que nós somos testados a acreditar se Deus realmente existe. E aí nós perguntamos: se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? E o diabo tem suas formas de nos tentar confundir com a dúvida. Entenda algo: em nenhum relacionamento você pode caminhar na dúvida. Se você tiver dúvida do nosso relacionamento, pastor Bruno, você está a um passo do fracasso. Se você estiver com dúvida do seu relacionamento, no seu casamento, você está a um passo do fracasso.
Se você está na dúvida, no muro da dúvida do seu relacionamento com Deus, você está a um passo do fracasso, de cair. Porque a dúvida não é uma boa estrada para trafegar. Ela pode bater, mas você tem que mandar ela embora. A dúvida traz consigo o ciúme, que traz a possessão e que traz a doença. Porque ela não pode viajar sem você, mas ela pode fazer dentro de casa quando você estiver trabalhando. E vira uma doença. Vira uma doença. Vira uma doença. E relacionamento nenhum é sustentado sem confiança. Foi lá no Éden que o diabo disse para Eva, foi isso mesmo que Deus te disse? Ele tentou plantar dúvida. Eva tinha terminado de receber a palavra de Deus através do seu marido, ainda assim o diabo conseguiu colocar dúvida no coração de Eva. Para Jesus ele disse, se tu és o filho de Deus, porque se tem uma coisa que o diabo vai querer fazer é tocar na sua identidade. E o problema é que quem não sabe quem é, aceita ser tratado de qualquer forma. E aí o diabo sempre vai tentar colocar uma falta de identidade dentro de você. E essa falta de identidade, não estou falando da sua certidão de nascimento, estou falando da sua certidão do céu. Você é um filho de Deus. Agora Jesus não tem problema com isso, porque eu acabei de ouvir meu pai dizer, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O diabo sempre vai tentar colocar dúvida na sua identidade. Mas o versículo de Jó diz que se eu vou para o Oriente, o Senhor lá está, para todos os lugares que eu vou, o Senhor está. Mas parece que não. Então por que eu estou passando o que eu estou passando? Porque talvez eu possa dar um nome para o momento que eu estou passando, deserto. E o que eu faço no deserto? Deserto é um lugar de sequidão. Deserto é um lugar que você não encontra pessoas. Deserto às vezes é um lugar que falta água. E você passa nele por dores emocionais. Às vezes você fala assim, se eu não tiver um socorro agora, eu estou a ponto de ficar louco. Mas o deserto é uma tentativa de provocar em nós maturidade. Porque existem questões da nossa vida que são naturais pela falta de maturidade que nós ainda temos pelo lugar que nós estamos acessando. A Melanie às vezes troca os talheres para comer com a mão. Dela eu até entendo, do Benjamin já não vai funcionar. Então ele já tem que tentar usar os talheres. Da Melanie tudo bem, dele já não dá mais. Deus tem esse cuidado conosco. E eu vou dizer uma coisa para você. Se tem um benefício no deserto, é que o deserto é o lugar do seu caráter ser desenvolvido. É no deserto. Uma vez meu pai me disse que, Henrique, você passará por coisas que eu não poderei te ajudar. Há 11 anos atrás ele me disse isso. Para onde você está indo agora, e não se tratando de uma área geográfica, se tratando da esfera, haverá dias que eu não poderei te ajudar. Eu pensei comigo, como que meu pai não vai poder me ajudar? Meu pai sempre esteve presente. Como assim meu pai não vai poder me ajudar? Quando eu passei por dores, dificuldades, abandonos, deslealdade, aí eu fui entender que esse lugar é um lugar seu e de Deus. E entenda que todas as vezes que alguém faz algo contra você, não é sobre ela, é sobre você. De novo, todas as vezes que alguém faz algo contra você, não é sobre essa pessoa, é sobre você. Como você saiu depois disso e qual é a sua decisão de como sair depois dessa situação. Pastor, você não sabe que aquela pessoa estava testando a minha paciência. Que bom que ela chegou então. Justamente para te fazer uma pessoa paciente. O deserto é um lugar que parece que você está indo contrário às promessas de Deus. Parece que tudo começa a dar errado. Nós não gostamos
direito da palavra deserto pela interpretação errada que nós temos da palavra, porque o propósito do deserto não é te matar, o propósito do deserto é te treinar. O propósito do deserto é te purificar, fortalecer e nos preparar para um grande mover no seu espírito, no nosso espírito. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as decisões que nós tomamos no deserto. Se você procurar uma rota de fuga, antes de entender porque Deus te levou para determinada situação de sequidão, inconscientemente você pode prolongar o seu tempo no deserto. E isso é muito sério. Se você tem que passar por aquela estrada, não procure um atalho. Estávamos em um lugar descansando com a minha família, e já era aproximadamente 17h30, 5h30 da tarde, o sol já estava se pondo. Uma mulher chega e pergunta: como que eu faço para chegar em tal cidade aqui por essa estrada de chão? Eu falei: você não vai querer fazer isso. Duas mulheres dentro do carro, 5h30 da tarde, querendo ir para uma cidade de aproximadamente 80 quilômetros pela estrada de chão. Falei: senhora, você não quer fazer isso. Não, porque é um atalho, eu vou sair mais rápido. Eu disse: são 5h30 da tarde, vocês estão sozinhas. Nessa estrada rural, não pega GPS. Pague o preço, ande 50 quilômetros a mais e faça sua viagem com segurança. Porque às vezes o atalho é uma distração para você demorar mais tempo nessa área geográfica. Às vezes o atalho é uma distração para você ficar parado nessa estação da sua vida. E aí você fica andando em círculos, procurando lugar e não encontra. Quando você procura atalhos no deserto, pode ser um problema para você. Você tem que enfrentar. Você precisa encarar. Porque quem não tira 10 na prova, não passa de ano. Exceto se você estudou onde eu estudei, aí é outra história. A ignorância acerca da natureza do caráter de Deus faz com que nós vivemos mal. Eu gosto das palavras de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ele vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de muita alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de muita alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Ô Tiago, que isso, Tiago? Considerar motivo de alegria passar por provações. É porque Tiago sabe que a provação vai produzir em nós grandes frutos. Porque é depois de uma provação sendo aprovado que o seu caráter está forjado para você vencer, para você romper. Ele diz: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então entenda, e pega essa palavra: hoje Deus está fazendo algo bom. Eu vou falar de novo: hoje Deus está fazendo algo bom. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 vai dizer: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Quem te leva para o deserto? Deus. A fim de quê? De colocar à prova. Meu Deus do céu, como isso pode ser possível? É Deus. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, te conduziu para o deserto, Israel, durante 40 anos, para humilhar, porque o deserto é lugar de humilhação. O deserto é aquele lugar onde a sua empresa está tudo bem, de repente parece que tudo desmorona. Onde tinha abundância, agora tem escassez. Onde você tinha seus colaboradores engajados com a sua visão, parece que a cultura cai. Parece que em casa o negócio não vai para frente.
Mas qual que é a finalidade do deserto? Colocar vocês à prova, a fim de conhecer suas intenções, se vocês iriam obedecer os mandamentos. Sabe por quê? Porque tem gente que se casa com Deus sem perceber, mas na primeira oportunidade, eles dão um golpe do baú. Eu conheço pessoas assim, que estavam na desgraça, a hora que melhora, some. Você não vê mais. As horas, os momentos mais difíceis da nossa vida, são os que mais nos aproximam de Deus. Qual que é o cuidado que nós devemos ter? Qual tipo de resposta nós estamos dando para Deus? Se eu estiver nesse nível mais raso, eu vou estar mais perto do Senhor. Porque quando meu faturamento cai, eu vou orar. Mas quando meu faturamento sobe, eu nem na igreja não vou. Quando eu quero que a minha empresa melhore, quando eu quero que as coisas melhorem, ou quando eu não tenho nada, e quando eu quero empreender, eu preciso de uma visão de Deus, eu preciso de, Senhor, minha vida está ruim, abençoe os meus negócios. Dia 31 de dezembro, eu estou lá na igreja pedindo a Deus e entregando a minha oferta de primícia. Quando Deus me prospera, eu vou viajar. Tem alguém? Qual que é o problema disso, pastor Bruno? Sinais que nós estamos dando para Deus, que, Senhor, eu preciso ficar nesse nível aqui, porque senão eu não lembro do Senhor, na abundância eu me perco. E aí nós estamos dando um sinal, eu preciso de dores, para eu permanecer na fidelidade. E aí eu preciso de uma campanha para eu ir na igreja no meio de semana, porque senão eu não vou. E a campanha ela é importante, eu acredito no poder dela. Só que para mim pode acontecer em 7 quinta-feiras, para você pode acontecer em 10. Para a Bruna pode acontecer em 20. Para o pastor Bruno pode acontecer em 1. Essa é uma boa palavra para hoje. Se você tentar se desviar do deserto, o caminho que você poderia fazer em um dia, uma semana, você pode demorar 40 anos. Não tente pegar atalhos. Eu me lembro de uma vez que estávamos Marina, Larissa ainda, pastor Bruno. Eu acho que o filho dela, nós fomos a uma cidade que tinha nossa igreja. Na volta estava chovendo muito, era em novembro, mês de novembro. Nós decidimos não passar pela estrada, pela BR, e passamos numa estrada de chão, com chuva. Chegou em um certo momento, o carro não passava. O carro ficou atolado. Eu falei, desce, Marina, deve ser você, está pesado. E elas desceram, empurraram o carro, com muito custo, Fabiano, nós conseguimos subir o morro. A gente foi passar numa ponte que não tinha proteção. Se a gente cai lá embaixo, era muito alto e muita água. Passava um rio lá embaixo. Foi um dos maiores arrependimentos da minha vida. O deserto pode ser mais longe, mas ele vai te levar até Deus. E não significa que Deus te deixou e te abandonou do deserto. Pelo contrário, tenha certeza, Ele está com você. Mas Ele precisa que você passe sozinho. Se você não entender paternidade, você nunca vai conseguir entender o que Deus pretende fazer com você. Porque é quando você expõe os seus filhos que você protege. De novo, é quando você expõe os seus filhos que você protege. Uma das maiores dificuldades do meu relacionamento com a Marina no início do nosso casamento foi ela imaginar que eu não protegia ela. Aconteceu algumas situações com a Marina que ela falava assim, mas é engraçado, parece que você nunca fica do meu lado. Inclusive no namoro. Eu dizia para ela, meu amor, eu não estarei com você 24 horas. Você cresceu sem pai.
eu sei que você precisa de proteção. Te darei no momento certo, mas primeiro eu preciso forjar você como uma mulher que vai aprender a se defender longe da minha presença. Marina é feminina, mas mexe com ela. Mexe com ela hoje. Pra você ver se não sabe se defender muito bem. Esses dias estávamos em uma piscina. E aí o Benjamin estava lá brincando. Igual o Kiko. O Kiko não fazia isso? Você lembra ou não? Você nunca viu não, filhão? Chaves? Era pecado. Você já viu Chaves, Matheus? Ele não fazia assim, pá? Kiko não fazia? Eu não sei imitar muito o Kiko, porque eu era o Chaves na minha vida, né? Oi? O Chaves? O Chaves era rico? De quê? Entendi. Então, todos os programas eram o deserto. Entendi. E ele fazia igual o Kiko para poder pular. Falei, pode deixar que eu ajudo aí. Só foi aqui, ó. E começou a gritar, e foi gritando. Você tá doido, pai? Você não pode fazer isso comigo, não. E veio a Marina, Henrique do céu, pelo amor de Deus, o menino tá afogando. Falei, não, tô aprendendo a nadar. Por que você fez isso, pai? Você tá doido? Falei, porque eu queria saber se você dá conta de sair de uma piscina. Porque se um coleguinha, se eu fizer isso com você, você tá bem agora. E agora eu posso deixar você sair sem mim para uma piscina, para um lugar que tem água, porque eu fico despreocupado. Mas você acha que a mãe faz isso? Faz não. O pai faz. Faltou só uma voadora. Mas foi só de levinho assim. Pum! A hora que eu olhei para o lado da Melanie, pá! Porque quando você expõe, é que mostra seu cuidado. Então, às vezes você acha que você está desprotegido por Deus. Não, Ele só está permitindo seu caráter ser forjado. O deserto pode ser uma doença. O deserto pode ser um abandono. O deserto pode ser um tempo de reclusão. E eu não sei qual é o seu. Mas eu só sei que você vai sair uma pessoa melhor. E que coisas incríveis e poderosas Deus está fazendo. Vou falar de novo. Eu sei que coisas incríveis e poderosas Deus está fazendo. Continue. Eu não sei por quanto tempo vai durar esse deserto. Mas eu sei que do outro lado você vai poder testemunhar do quanto Deus fez coisas poderosas na sua vida. Já tive momentos na minha vida que eu falei, meu Deus, onde o Senhor está? Eu saí de uma igreja com aproximadamente 300 pessoas, Maria Eduarda. Quando o Ministério de Louvor cantava, apareciam os anjos. Eu assumi uma igreja de 20 pessoas, que quando o Ministério de Louvor cantava, aparecia. Quando a gente chegava, o Espírito Santo estava aqui. Quando eles começavam a cantar, ele ia embora. E o tempo foi passando, eu falei, cadê a promessa? E o tempo foi passando, quantos cultos eu saía de lá, eu ia para minha casa, e lá eu chorava. É muito difícil você sair de um lugar estabilizado e pegar um lugar árido, difícil, de treinar pessoas. E hoje, pastor, hoje eu estou feliz. Pergunta por quê? Porque nós estamos no meio do percurso. Nós não chegamos no final, não. Nós estamos no meio do percurso. Próximo ano será um ano de líderes serem levantados. E você será o próximo. O amém diminuiu, né? Só que a coisa mais gostosa que tem na vida é consumir, né? Coisa boa, mas Deus não te chamou para consumir. Deus te chamou para gerar frutos. Porque até o filho tem um tempo para ir embora de casa. Passou de certa idade,
Tem que ir embora, tem que casar, tem que romper. Porque senão ele não avança. Ele não consegue crescer. Diga para alguém que está do seu lado, esse deserto vai passar. Não, mas fala com mais animado, você está assim, parece que não vai passar. Diga, esse deserto vai passar. Fique de pé. Estava bom assim mesmo? Termino dizendo para vocês o que Paulo diz a Filipenses, na sua carta aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga isso para alguém, profetize isso na vida de alguém. Eu sei que quem começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.